Os ararenses estão cada vez mais em casa com a determinação das autoridades com relação à pandemia do coronavírus, para a gente tentar conter um pouco o avanço dessa doença. Eu estou também na minha casa e buscando ararenses pelo mundo nesse projeto tão especial que eu mostro para que vocês entendam como que está a localidade onde eles vivem. Hoje eu trago uma pessoa que está na Irlanda e uma outra pessoa que está na Austrália. Roda aí. Olá Thalita, olá internautas, espero que todos estejam bem, apesar desta crise pela qual o mundo todo passa, essa crise do Covid-19, do coronavírus. Meu nome é Rafael, eu sou jornalista de formação, nascido e criado em Araras, trabalhei por vários anos em jornais e TVs de Araras e também de Rio Claro e há 4 anos vivo em Dublin, na capital da Irlanda. Vim aqui a princípio para estudar inglês, para aprimorar inglês, mas acabei me estabelecendo, estou aqui até hoje. Aqui na Irlanda, até domingo, dia 29 de março, estão confirmados 2.615 casos de coronavírus, são 49 mortes em decorrência do Covid-19, são 200 novos casos só no domingo e 10 mortes registradas no domingo. Então a situação aqui é grave. A Irlanda, no momento, ela vive aquilo que em inglês a gente chama de lockdown, que é todo mundo obrigado a ficar dentro de casa. As pessoas só podem sair para ir ao supermercado, farmácia, para trabalhos essenciais, e para isso o governo publicou uma lista do que é entendido como trabalho essencial, e também para fazer exercícios físicos, uma breve caminhada em um raio de até 2 quilômetros de onde a pessoa mora. E para isso há policiais nas ruas. Eu tenho relato de vários amigos que já foram, inclusive no caminho de casa para o trabalho, abordados pelos policiais e tiveram que justificar. E as pessoas têm que carregar uma carta do empregador, por exemplo, para justificar o porquê estão se deslocando. As pessoas estão proibidas, por exemplo, de visitar parentes. Então é uma situação muito triste. O governo tem falado, tem insistido nessa tecla, que sabe que é muito complicado, principalmente para idosos ficar dentro de casa, mas eles dizem, é preferível a gente evitar o abraço, o contato neste momento, passar por esta situação muito difícil, para que no futuro a gente possa voltar a se encontrar, a se confraternizar e a se abraçar. Para os idosos a situação é ainda mais complicada, porque os idosos estão proibidos de sair de casa. Pessoas acima de 70 anos têm que ficar dentro de casa, segundo as normas do governo. A Irlanda, no entanto, foi tomando medidas passo a passo. As medidas foram ficando mais restritas a cada semana. Então, a cada semana, o primeiro-ministro, Leo Varadkar, ele ia dando novos pronunciamentos e restringindo mais a circulação de pessoas aqui no país. O primeiro grande impacto, a primeira grande notícia foi o cancelamento das festividades de São Patrício, que é o feriado nacional aqui da Irlanda, que acontece no dia 17 de março. O primeiro caso de coronavírus aqui foi registrado no dia 29 de fevereiro. Então, já logo depois já foi anunciado que as paradas, os desfiles e também todas as festividades de St. Patrick seriam canceladas. Depois foram proibidos os pubs de funcionarem, logo às vésperas de St. Patrick, e vocês veem aí algumas imagens do bairro Temple Bar, que é onde estão concentrados os principais pubs aqui de Dublin. É uma área muito turística, e essas imagens foram feitas no feriado de São Patrício, portanto, um dia em que essas ruas aí que vocês veem, vazias, estariam cheias, porque o dia de São Patrício é um dia que a Irlanda recebe muitos turistas da Europa toda e de várias partes do mundo. Portanto, foi um cenário muito atípico aqui na capital irlandesa. Depois disso, também as escolas foram proibidas de abrir, então essa foi também uma das primeiras medidas, o cancelamento de todas as aulas em escolas infantis, universidades, escolas de idiomas. Também depois, na semana passada, foi determinado o fechamento de todos os restaurantes, cafés, bares, teatros, cinemas, e os restaurantes e bares só podem funcionar no sistema de takeaway, né, para levar para casa, ou então no sistema de entrega. Aqui na Irlanda, portanto, a recomendação é fique em casa. Muitos brasileiros que trabalham aqui
como baristas, como garçons, auxiliares de cozinha ou mesmo no setor de limpeza, esses estão sofrendo muito, principalmente a questão do desemprego. O governo reconhece que há um baque muito grande pelo qual a economia já vem passando e que tende a piorar conforme a crise for se alastrando. Mas, no entanto, o governo tem garantido uma espécie de bolsa de 350 euros por semana para aqueles que perderam o emprego, para aqueles que tiveram a jornada reduzida, para aqueles que foram infectados pelo coronavírus, ou então que tiveram contatos ou que moram com pessoas que estão com o vírus e que, portanto, devem ficar no isolamento total. Portanto, aqui o governo vem fazendo a sua parte, recebe até algumas críticas porque teria demorado um pouco a fazer essas restrições, mas a verdade é que aqui parece que a população vem obedecendo. Então a gente faz o mesmo apelo aí no Brasil. Não é hora agora de governos se degladiarem, não é hora de disputa política, a hora é de cobrar sim os governantes, porque eles foram eleitos para cuidar da população e eles têm o poder de fazer alguma coisa, de se unir para encontrar caminhos, para encontrar soluções para uma crise tão grave quanto essa. Meu nome é Mirella Matisen, quase toda a minha família é aí de Araras e a Thalita me pediu para contar um pouquinho sobre a situação da Austrália, que é o país que eu estou vivendo desde julho de 2018. Eu moro em Brisbane, que é a terceira maior cidade da Austrália e fica mais ou menos a 800 km ao norte de Sydney. Os casos da Austrália confirmados até dia 28 de março, às 3 da tarde, são 3.635 casos confirmados, 170 recuperados e 14 mortos. Bom, a gente tem casos aqui na Austrália desde o dia 25 de janeiro, que foi o primeiro caso. Até início de março, assim, estava bastante controlado, a gente não tinha o medo, nada, ansiedade, nada dessas coisas. A gente falou que é uma coisa que ia passar. Em março as coisas começaram a chegar mais perto, então os números começaram a evoluir. E há 10 dias atrás, mais ou menos, as restrições foram começaram a vir bem mais fortes do governo, especialmente do governo federal e depois descendo a pirâmide, né, para estadual e prefeituras. Bom, há 10 dias então foi pedido para que quem pudesse fazer o distanciamento social fizesse, quem pudesse trabalhar de casa ficasse trabalhando de casa, então para evitar o máximo de aglomerações possíveis, né? Então quanto menos pessoas, melhor. E o seu social, na verdade, quando o distanciamento social é realmente as pessoas que moram com você. Em alguns estados se fecharam praias, praças, porque dependendo do estado a situação está melhor ou pior, né? Eu estou falando aqui de Queensland, do que eu estou vivendo aqui em Queensland, que é o estado que eu moro. Bom, as restrições aqui da Austrália são mais ou menos assim. Bares, boates, igrejas, academias de ginástica, cinemas foram fechados, não abre mais. Restaurantes e cafés continuam abertos, mas só pode fazer pedido para ir buscar ou delivery. Há restrições também em relação a festas de casamento e também funerais e até ginástica ao ar livre. Então, a gente evitar, de novo, sempre para evitar aglomerações de pessoa, porque realmente você não se tornar um vetor, né? Então esse é o que o governo vem falando pra gente, assim, incansavelmente. E todas as noites, é uma coisa interessante, o primeiro-ministro da Austrália vai pra TV, informa o que foi decidido durante o dia, então a gente é bem informado do que está acontecendo, das decisões que são feitas e de como a gente deve agir. Claro que a ansiedade, medo, dúvidas, mas assim, na medida do possível tá todo mundo meio que antenado do que tem que ser feito. Uma coisa que é interessante que eu gostaria de falar para vocês é que a Austrália tem um sistema público de saúde, então todos os cidadãos e residentes têm acesso à saúde pública, o que é bem legal, e também a Austrália fechou fronteira. Resumindo, só australianos e residentes permanentes podem entrar na Austrália. Então é isso, espero que tenha ajudado um pouquinho a entender como está a situação aqui na Austrália. Gente, fica em casa, lava a mão, é isso aí. Ó, aqui é uma passarela que o pessoal vem caminhar, andar de bike, correr.
E como pode ver, tá aberto, tá vendo? A gente pode sair pra caminhar, tudo, é só evitar ficar junto de muita gente. Pessoal fazendo ginástica em qualquer lugar, assim, pra substituir a academia. Aqui é aquela mesma passarela que eu mostrei antes, mas de um outro ângulo que eu acho que é mais legal. E aqui é o Rio Brisbane.